Bom dia, boa tarde, boa noite para você aí que está em casa assistindo mais um Papo Legal Delas, o seu direito no ar. Sou Carolina Ramos, defensora de mulheres, advogada, professora, me considero uma mulher preta, negra, devido às minhas origens, mas minha pele não é tão escura assim. Hoje estou com os cabelos alisados, melhor, escovados, porque eles são ondulados. E vamos falar de um tema muito importante hoje: a luta das mulheres com deficiência por uma vida digna, contra a violência doméstica, pela inclusão. Afinal, estamos no Setembro Verde, campanha do Setembro Verde, que é uma campanha para a inclusão de todas essas pessoas com deficiência na nossa sociedade. Não esquecendo do Setembro Amarelo também, que é um mês de luta pela vida, por uma vida digna, contra o suicídio. E para ter essa conversa, esse bate-papo jurídico, estamos aqui com mais 3 amigas. Doutora Júlia Calil. Olá. Rosemary Costa, minha amiga Olá, também. E doutora Mariana Costa. Olá a todos. Isso aí, gente. Então, vamos lá. Voltando um pouquinho, Setembro Amarelo. Suicídio. Suicídio é crime? Não, não é crime. Mas incentivar o suicídio é. Está lá no artigo 122 do Código Penal. Incentivo ao suicídio é crime. Também teve uma modificação que agora incentivo à automutilação também. E essa prática de automutilação, ela é infelizmente muito comum entre as adolescentes, as meninas. E quando a vítima é uma pessoa com deficiência, a pena é maior. Para falar um pouco sobre esse assunto, porque o suicídio é claro que mata, não é mesmo? E as mulheres com deficiência também podem ser vítima de violência doméstica, infelizmente. E a gente sabe que violência doméstica pode levar ao suicídio, não é, doutora Júlia? Sim, claro. Olá, você, tudo bem? Eu sou a doutora Júlia Calil, especialista em direito das mulheres, direito de família do consumidor. E hoje estamos aqui com essas maravilhosas para falar com vocês um pouquinho de inclusão, violência doméstica e fazendo a junção do Setembro Amarelo com o Verde. E eu trouxe um pouquinho para vocês sobre as vítimas mais vulneráveis. Quem são essas vítimas mais vulneráveis? Infelizmente, dentro do ciclo da violência, as mulheres, crianças e adolescentes são as vítimas mais vulneráveis. E como nós estamos no mês da inclusão, nós vamos falar das mulheres com deficiência. E aí eu trouxe alguns tópicos importantes para a gente poder estar abordando no que tange a mulher com deficiência, em primeiro lugar, intelectual. O que essa mulher pode vir a sofrer tendo uma deficiência intelectual? Infelizmente, a barreira de comunicação dessas mulheres, ao tentar denunciar os abusadores, que às vezes são os próprios cuidadores, que estão ali na posse, às vezes, financeira, às vezes é uma mulher com deficiência física, não tem condição de se locomover sozinha e precisa de um cuidador ou de um parente ou de um companheiro para poder estar se locomovendo ou resolvendo as coisas administrativas, né, da sua vida. E aí, como que faz com essas mulheres que são vítimas, que estão invisibilizadas na sociedade? Infelizmente, na nossa sociedade, nós temos muitos abusadores que estão dentro dos próprios lares. Sim. Né? Não é mesmo? E quais as violências mais comuns que essas mulheres passam? Infelizmente, a sexual é a mais agressiva. Igual a gente estava falando no outro episódio, né? No episódio 4, salvo engano.
Essas mulheres, quando elas são vítimas de algum tipo de violência, como que elas vão denunciar? Como que elas vão ter condição de ir sozinha numa delegacia, sendo deficiente auditiva, sendo deficiente física, possuindo algum tipo de deficiência que quando chegam lá, elas vão, infelizmente, ser vitimizadas ou ficam com medo de denunciar, porque às vezes os próprios abusadores estão dentro de casa. E tem essa relação de dependência, né? Exatamente. Com eles. Então aí é mais uma barreira, né? Para fazer a denúncia. Dupla barreira. Exatamente. Barreira de denúncia, a barreira de quando uma mulher, às vezes, possui a deficiência auditiva. Como que ela vai chegar numa delegacia e vai conseguir desenvolver, falar com um inspetor ou um delegado a denúncia? Como que ela vai conseguir o acesso? Ou o deficiente físico, ao chegar, como que vai conseguir um acesso? Então, assim, todas essas violências, a gente tem que prestar muita atenção e deixar muito claro que é muito agravante para a mulher com deficiência. E mais ainda quando se trata de uma criança ou um adolescente. Então, a gente tem que ficar muito informado sobre todos esses direitos para que você não passe por isso. Pois é, verdade. Interrompendo, é bom a gente falar que no Rio de Janeiro não tem delegacia especializada para atender pessoa com deficiência. Inclusive, tem um projeto de lei do Marcelo Cabeleireiro que é para instalar delegacias especializadas no atendimento a pessoas com deficiência, para as pessoas com deficiência. Então, a mulher surda, ela deveria chegar a uma delegacia e encontrar um intérprete de Libras. A mulher cega, ela deveria encontrar um material em braille, não é? A mulher com deficiência intelectual, ela deveria encontrar um material mais simples, mais acessível, para leitura, né? Exatamente. Então, é importantíssimo ter esse tipo de delegacia no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Exatamente. Delegacias que tenham acessibilidade. Exatamente. E que tenham essas barreiras quebradas. Para se tornar realmente acessível, de fato, né? Para se tornar realmente acessível. É isso aí, Rose. E aí uma coisa assim que a gente também tem que pensar é porque às vezes essas mulheres têm as tentativas de denúncias ignoradas, porque a outra pessoa não está entendendo ou não tem o preparo para receber esse tipo de mulher. Então a gente tem que ficar muito atento a isso. Você que é servidor, você tem que se especializar. Não somos só nós advogados e pessoas atuantes do direito. Você também tem que se especializar no atendimento inclusivo. Porque isso é importante. Não é mesmo, gente? E por isso que eu também acho muito importante os sinais da violência doméstica. O sinal de socorro. Né? Que existe o sinal de socorro da violência doméstica, que uma mulher que possui algum tipo de deficiência, é importante para essa mulher saber para poder ser socorrida no momento que ela precise. Ou fazer o X, né? O vermelho, X na vermelho mão. Em algum lugar um órgão, né? Igual a doutora Mariana estava falando. Ou então fazer o sinal com a mão, que é o sinal da denúncia, né? Da violência que você está sofrendo. Então, isso é muito importante, vocês saberem os direitos de vocês. E também as dificuldades de se defender. Por exemplo, uma pessoa que possui a deficiência física por completo, né? Como que ela vai se defender de, às vezes, de um abusador que é o próprio cuidador? É muito difícil. Então, a rede de apoio tem que estar muito presente. E, infelizmente, existe um mundo real e um mundo ideal. Nem sempre é assim. Essas vítimas, sendo criança, adolescente ou mulher com algum tipo de deficiência, elas são invisibilizadas, são negligenciadas dentro dos próprios lares pelos cuidadores ou pelo companheiro ou um ex-companheiro que abandona devido à sua situação. Então, é muito prejudicial. A falta de cuidado básico com essa mulher é muito prejudicial. A gente tem que ficar muito atento a isso.
Porque o isolamento social, ele vem dessa questão, né, da falta de acessibilidade. Porque a mulher que tem essa deficiência física, que depende, né, de uma pessoa para cuidar, acaba não conseguindo escapar da violência porque, né, na maioria das vezes, até o abusador é a própria pessoa que cuida dela, né? E existe a questão da própria invalidação. Sim, também. Ainda mais quando se trata da questão intelectual. Sim, Ela é invalidada. Exatamente. A questão também, né, a falta de acessibilidade vem muito também aliada ao preconceito, Exatamente. infelizmente, né? E aí também tem um fator muito importante da mulher com deficiência visual. Essas mulheres, como que elas vão, às vezes, conseguir identificar o agressor? Também tem isso. Porque ela possui uma deficiência que inviabiliza dela enxergar Quem está fazendo a violência, quem né? está fazendo a violência. Então, olha a dupla vulnerabilidade da mulher com deficiência visual. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Então, por isso a importância da gente falar sobre esse tema. Não só nesse mês, mas outros meses, né? Chamar os movimentos sociais, os líderes, para poder estar presente, participando com a gente sobre todos esses temas inclusivos. Mês passado, nós tratamos a campanha Agosto Lilás, que é uma campanha contra a violência doméstica e também prevenção. Mas é claro que a luta contra a violência doméstica ela é diária. Pela inclusão, ela é diária. Pela vida, ela é diária. E, voltando ao assunto da violência, muitas mulheres com deficiência são vítimas de violência doméstica. Mas a Lei Maria da Penha sofreu uma alteração, não é, doutora Mariana? Exatamente. A Lei Maria da... Bom dia, eu sou a doutora Mariana Costa, primeiramente. Estou muito feliz de estar aqui com as doutoras, tá? E, né, houve essa alteração na Lei Maria da Penha. A lei entrou em vigor em 2006, mas após 19 anos aí após 13 anos, tá? Que inseriu as mulheres com deficiência no seu texto, né? Então, hoje, até a doutora Júlia ontem falou, né, no Direito em Pauta, que hoje é obrigatório no boletim de ocorrência vir a informação de que aquela mulher tem uma deficiência ou que daquela violência que ela sofreu resultou, tá, em alguma deficiência. Então, assim, né, a gente já tem uma evolução, a sociedade, né, já olhando um pouco melhor para essas mulheres. Infelizmente, né, completando aí a fala da doutora Júlia, são duplamente vitimadas, né? A interseção aí entre o gênero e a deficiência intensifica ainda mais as barreiras que são enfrentadas por essas mulheres, né? Então, essas mulheres, elas sofrem para obter informações e para denunciar as violências sofridas. Então, nós temos aí a falta de acessibilidade nas delegacias, nos serviços de apoio, na questão também da saúde, tá? Na saúde pública, a gente também não tem, assim, né, um progresso para que essas mulheres sejam incluídas. Então, acabam gerando situações de precariedade, né? Exatamente, tornando essas mulheres mais vulneráveis, né, mais vitimadas. Então, a gente precisa, né, o poder público precisa olhar para essas mulheres e, primeiramente, entender onde estão. Porque, né, são invisibilizadas. A gente sabe que 62% das mulheres que são vítimas de violência doméstica são deficientes. E aonde elas estão? E por que não se falam delas? Né? A gente tem que pensar também de uma forma... será que essas mulheres elas são lembradas durante o mês de março, que é o mês da mulher, durante pautas, né, sobre esse tema, ou são lembradas o ano todo? A acessibilidade a gente tem que pensar de uma forma universal e ampla, né? Contemplando todas as deficiências. E, né, falada o ano todo. Não adianta chegar no mês da mulher e lembrar das mulheres com deficiência. Não adianta chegar no Setembro Verde e também lembrar, né, somente nessa data. A gente precisa lembrar o ano inteiro. Né? A inclusão é diária. A inclusão é diária. A luta contra a violência, né, de gênero, a luta contra o capacitismo também é cotidiana, né?
Infelizmente, muitas pessoas com deficiência, em especial as mulheres, né, que a gente está dando mais, né, trazendo esse tema, né, para que acabe, né, com essa questão dessa vulnerabilidade. Então, sofre mais com isso, né? A gente precisa de mecanismo, né, e o poder público, de enfrentamento à questão do preconceito, principalmente, né, para que possamos olhar e entender que todas são iguais, assim como nós merecemos respeito e não merecemos passar por nenhum tipo de violência, essas mulheres também, né? E esses mecanismos de enfrentamento à violência podem começar, né, aí com um atendimento público na questão de aumentar os canais de denúncias, tornando acessíveis, né? Uma mulher com deficiência auditiva, ela tem que ter um atendimento especializado. Doutora Mariana, desculpe interromper, mas eu acho assim que o início da luta ele tem que ser nas escolas. Exatamente. Porque Vem da base, né? A principal barreira é a o educação. preconceito. Exatamente. E a educação, ela transforma, porque, né, é a base. Porque o preconceito é uma questão estrutural. Pois é, o que é o capacitismo? Até a Rose pode falar pra gente. O que é o capacitismo, Rose? Vou aproveitar, então, para me apresentar. Sou Rose Costa. Sou professora de atendimento educacional especializado, sou pós-graduada em neurociência, educação e desenvolvimento infantil e transtornos específicos de aprendizagem. Então, quando a gente fala de capacitismo, a gente está falando sobre a não aceitação de uma pessoa que tenha algum tipo de deficiência, qualquer tipo de deficiência, seja ela do âmbito físico ou seja ela do âmbito psíquico. Então, a gente sempre vai ter uma luta e nós temos embasamento jurídico. Sim. Vocês sabem melhor do que eu, para ir contra esse capacitismo. Já aconteceu um caso de uma pessoa ligar para uma delegacia e falar: estou ligando para fazer uma denúncia de capacitismo. Uhum. E a pessoa da delegacia perguntou: o que? Capacitação? E capacitismo é crime. A pessoa não sabia o Exatamente. termo. Esse termo não é divulgado. E tem que ser divulgado na escola, e vocês sabem que eu levo direito às escolas, inclusive isso aqui é um trabalho realizado pela Sofia. Setembro Verde, zoar sobre o autismo não é brincadeira. Então, eu trabalhei esse tema, além do capacitismo, que é, resumindo, o capacitismo, ele é um preconceito, ele é mais do que preconceito, ele é um crime. As pessoas não sabem por quê. Não está no Código Penal, mas está na Lei Brasileira de Inclusão, no artigo 88. Isso. O capacitismo, ele, quando a pessoa não é capacitista, ela enxerga a pessoa com deficiência como uma pessoa capaz. Capaz de trabalhar, capaz de estudar, capaz de ter uma família. De ter uma vida digna em sociedade. De desenvolver como pessoa social. E a gente coloca sempre a questão o que seria a incapacidade. É o momento que você não consegue fazer alguma coisa. Uhum. Mas existe uma outra corrente, um movimento paralelo, que são as tecnologias assistivas. E umas tecnologias, quando a gente fala de tecnologia, a gente pensa logo em grandes equipamentos. Uma bengala é uma tecnologia assistiva. Exato. Então, aquela pessoa que é não visual, ela pode trabalhar, sair normalmente, ela tendo uma tecnologia assistiva na mão dela. Então, essas barreiras que foram criadas na acessibilidade, isso é uma coisa que eu coloco sempre. Existem 7 barreiras que se colocam da acessibilidade. Mas a pior de todas, e que prende todas, é a atitudinal. Exatamente. Enquanto você não termina com a barreira atitudinal, você impede a comunicacional,
arquitetônica, todas. Então, é isso, até porque a doutora Carolina estava falando, isso começa na escola. Não só nas escolas, porque a gente sabe que a educação ela é um dever da escola, mas é um dever da família. Exatamente. E por falar em família, né, doutora, não é doutora, é professora, minha amiga, professora de atendimento educacional especializado, professora Rose, além de ser professora de inglês também. Pergunta, nas famílias atípicas, existe uma igualdade desde a assistência ao atípico até as divisões de tarefas? O lugar de fala da mãe atípica é o mesmo do pai atípico? Doutora Carolina, isso é uma questão muito sensível. Primeiro, vamos pensar na primeira pergunta. Existe uma divisão de tarefas iguais? Não, infelizmente não. A maior parte dos atendimentos que eu faço, de atendimento especializado à educação, eu atendo mães. E 90% dessas mães, quando os pais souberam que seus filhos eram atípicos, eles abandonaram a família. Então, não existe essa equivalência. A mulher, ela começa a gerir a família, ela gere a vida da criança, porque é ela que vai levar para os atendimentos, para fazer a estimulação, e eu sempre visando a qualidade de vida. Sim. Algumas questões não vão ser curadas, porque vem de uma questão de neurodesenvolvimento, mas podem ser minimizadas ao ponto que aquela pessoa, aquele indivíduo, seja um cidadão ativo, atuante, e que ele tenha qualidade de vida. E do momento que essa mulher ela começa a cuidar do filho, ela coloca a vida dela de lado. Ela se desfaz uma parte da vida dele. E em relação ao lugar de fala do pai e da mãe, são os mesmos lugares de fala? Também não. Geralmente, o lugar de fala da mãe é um lugar que é mais sofrido, é um lugar onde ela perde parte da vida. Perde no sentido de deixar o seu trabalho, de deixar a sua carreira. Quando o pai ainda continua em casa, ela passa a ser sustentada pelo marido. Então, e cabe a ela a evolução da criança. Sim. E qual é o lugar desse pai? Geralmente é o pai que fica assistindo tudo que acontece dentro da casa e sentindo que colocou no mundo não aquele filho que ele idealizou, que seria a continuação da sua vida, mas que ele se sente menosprezado diante dos seus pares como um pai que foi incapaz de gerar um filho típico, porque nós ainda vivemos numa sociedade típica, apesar de hoje em dia termos um autista, e eu vou falar apenas sobre o autismo. Existe um autista nascendo para cada 33 típicos nascendo. Então, está havendo uma grande mudança na sociedade. Sim, verdade. E se a sociedade também não se apropriar disso, a própria sociedade vai ser engolida por isso. E nós não estamos preparados. A sociedade não está preparada. Inclusive, o mundo das artes já sabe disso. Filmes, séries, peças de teatro estão atentando para a situação das pessoas com deficiência, no Brasil e no mundo. Então, tem a série, não sei se vocês já viram, Uma Advogada Extraordinária. Ai, muito bom. Maravilhosa. Então, uma série coreana
Aí tem uma advogada autista e essa série mostra as dificuldades no trabalho, os desafios. Então, a gente tem a lei de inclusão, a lei de cotas. Tem a lei, realmente, tem a lei brasileira de inclusão e temos também a lei de cotas. A lei de cotas, ela estabelece, a empresa, a partir de 100 empregados, tem que reservar um percentual de vagas para as pessoas com deficiência, de 2% a 5%. Né? Exatamente. Então, até a Vitória Grini, que é uma ativista anticapacitista, falou que quase ela não vê a pessoa com deficiência trabalhando. Não. E então, ocupando um cargo de advogada, é mais difícil ainda. Porque para chegar no mercado de trabalho, a pessoa tem que passar pela universidade. Aí o autista quer estudar, mas ele não tem um acompanhante, um mediador. Apesar de estar garantido por lei o atendimento educacional especializado até a pós-graduação. Aí tem essa barreira para vencer. Que seria o mundo ideal. Que seria o mundo ideal. Mas no mundo real... E para chegar também no local de trabalho, essa pessoa que tem algum tipo de atipicidade, ela precisa ter o local de trabalho preparado para ela. Se é uma pessoa autista, ela não tem condição de trabalhar no escritório. A lei de cotas fala sobre isso. Exatamente, ela não tem condição de trabalhar num escritório onde existam milhares de pessoas falando o tempo todo. Barulhos excessivos. Muitos quadros. Muita informação. Muita informação. O empregador ele tem que conhecer a deficiência. Porque a lei de cotas ela não só garante a entrada da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Tem que ter um ambiente inclusivo. Sim. Desculpa, inclusivo. Tem que ter um ambiente acessível. Então, no caso do autismo, como que é esse ambiente? O horário tem que ser adaptado. Então, um autista pode fazer uma tarefa muito, muito bem feita. Mas tem que saber qual é a tarefa. Até para a permanência dessa pessoa no trabalho. A manutenção, exatamente. Entendeu? A questão é a manutenção. Exatamente. Um cadeirante, ele não pode trabalhar numa baia, pensamos num grande escritório. Sim. O tamanho da baia do cadeirante não pode ser do tamanho da baia de um não cadeirante. A baia dele tem que ser adaptada, maior, né? Tem que ser adaptada. Isso aí. Sim. E tem que ter o treinamento também da equipe. Para a equipe ser acolhedora, para a equipe ser acessível, entender as características daquela pessoa com deficiência. E aí caímos... assim. Isso é incluir, né? Exatamente. E aí caímos no capacitismo, caímos na primeira das barreiras da acessibilidade. Preconceito. A atitudinal. E também, a Vitória também falou isso, por exemplo, em alguns lugares, em algumas empresas, você vê pessoa com deficiência, mas ela fica largada ali no cantinho. Exatamente. Só para a empresa cumprir, não pagar a multa. Estou cumprindo aquela a lei obrigação. de cotas. Exatamente. E não é entregue trabalho para aquela pessoa fazer, Sim, porque aquela pessoa excluída, não é né? credibilizada, ela não é validada. O trabalho dela... Não é um trabalho visto. É ignorado, né? É ignorado. É ignorado. Porque, infelizmente, aqueles que têm alguma atipicidade passam por uma invisibilidade social. E também é bom lembrar que a vaga para a pessoa com deficiência, quando ela fica vaga, ela deve ser ocupada por uma outra pessoa com deficiência. Exatamente. Então, as empresas precisam divulgar essas vagas. Ah, mas não tem ninguém para ocupar essa vaga aqui. Não encontrei outra pessoa com deficiência para encaixar aqui. Vou pedir autorização para colocar uma pessoa considerada normal. Mas será que aquela vaga foi divulgada? Eu parabenizo a Renner de Angra dos Reis, porque lá eu já presencio 3 pessoas com deficiência trabalhando. Inclusive... eles usam os colares. Então, esse aqui é o colar de girassóis. Também tem a lei que formalizou o uso desse colar. Deixa eu pegar aqui a colinha. A Lei 14.624 de 2023. Ela formaliza o cordão de girassóis. Então, quando a pessoa está usando esse cordão, não é simplesmente um acessório. Ela está sinalizando que ela tem uma deficiência oculta.
O autista pode usar, a pessoa surda pode usar. Síndrome de Down, quem tem síndrome de Down não, porque eu acho que tá bem no rosto que a pessoa tem essa síndrome. São Tem questões bem cordão características também. quando não é visível Sim. a tipicidade da pessoa. E é muito importante também lembrar que aqui embaixo, pessoal, você tem que colocar o seu cartão de identificação. E tem, por exemplo, o QR Code, porque aí um fiscal, ele vai fazer a leitura do QR Code e vai encontrar seu laudo, por exemplo. Então, o autista, ele tem direito a parar, a ter uma vaga especial no shopping. Aí ele para lá. Aí ele está usando o cordão do autismo, que é o símbolo internacional, né, Rose? Isso. Esse quebra-cabeça colorido, as cores primárias, azul, amarelo, vermelho. Ok, mas aí ele esqueceu o documento dele, o cartão, a identificação, QR Code. Então, e só isso aqui não basta. Até a própria carteira de identidade já vem escrito identificação, né? a identificação. Exatamente. Esses colares, eles são importantes para agilizar a aquisição de direitos. Hein, doutora Carol, até a pessoa com TDAH, a pessoa com dislexia também tem o direito de utilizar desse cordão, Sim. né? Então, assim, não só... A gente tem que ficar muito atento a isso. Eu colocaria TOD também, porque hoje em dia estamos tendo um aumento do transtorno opositor desafiador, que também não traz nenhuma característica física e também cabe a ele o uso do girassol. Pois é, tá usando colar, então vamos olhar com Atentamente. cuidado, com mais paciência para aquela pessoa. Ela está sinalizando algo para gente. E se ela está sinalizando algo, é porque é importante para ela e para a família dela saber que a gente precisa identificar. Então, assim, igual a doutora Carol falou, é muito importante o uso desse cordão. Ele já está por lei, né, instituído por lei. Sim. Então, é mais uma dica do papo para vocês. E eu gostaria até do momento de estar reunida com 3 advogadas, lembrar que nós temos leis para a educação e leis que são voltadas para pessoas com atipicidade. Mas a lei, ela só se movimenta, a justiça se movimenta quando ela é provocada. Sim. Não é isso, Exatamente. Com doutora? certeza. Bela Então, fala. se passamos por um processo onde uma lei está sendo descumprida, não basta a gente passar por aquilo e ficar quieto. Nós temos que provocar a justiça para que aquelas leis sejam colocadas em ação. E aí nós necessitamos, sim, daquilo que é o direito educacional que poucas pessoas conhecem. Existe uma coisa que é direito educacional, não é isso? Exatamente. E o direito educacional é pouco conhecido e, por ser pouco conhecido, é pouco utilizado. E vemos até em faculdade, graduações, pós-graduações, onde os alunos não estão tendo a ajuda, não estão tendo aquilo que, por direito, por lei, eles têm para continuar a sua graduação, a sua pós-graduação. É bom lembrar também que a escola, ela não pode limitar o número de alunos com deficiência dentro da sala de aula. Isso foi decisão do Ministério Público. Então, por exemplo, a escola diz, olha, o gestor diz, na turma 801, só 5 alunos com deficiência, não tem condição de receber mais alunos. Isso não existe. Se tem vaga para aquela turma, aquela vaga, ela pode ser preenchida tanto por uma pessoa considerada normal, quanto a pessoa que tem deficiência. E também é importante dizer, né, que recusar matrícula de pessoas com deficiência é crime, tá? Pela Lei Brasileira de Inclusão.
tá? Conhecida também como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Assim como em escola particular, cobrarem um valor a mais Isso, por né? conta Da de um deficiência. aluno que tenha alguma Exatamente. deficiência. Não pode, tem que denunciar. Tem Isso que aí. denunciar. Com certeza. Porque Tem que aí denunciar, começa... e capacitismo tem que ser denunciado também. E esse é o duplo preconceito. Isso. O nome disso é duplo preconceito que a gente tem que combater. E é só com essas rodas de conversa, só com as pessoas que estão na linha de frente, com os ativistas, levando a informação, direito na escola, escola no direito. Tudo isso. A gente tem que ficar muito atento, porque é muito grave e tem que ser falado. A verdade tem que ser falada, né? Tem que ser. Existem 3 coisas que não se escondem: o sol, a lua e a verdade. Uma hora ela aparece. Agora a gente está botando em xeque aqui. E nós estamos num crescente tão absurdo que vai chegar um ponto que não vai ter como não falar. É isso aí. Eu sou mãe de autista. O meu filho nasceu em 2007 e a proporção na época era um autista para 207 típicos. E como eu já falei, agora um autista para cada 33 nascimentos. Exatamente. Então a sociedade está mudando, né? E agora acho que as pessoas estão realmente buscando laudos para poder garantir direitos. Porque se você não tem laudo, como é que você vai conseguir o seu direito? O autista ele tem direito ao acompanhante, um mediador. Mas se ele não tem um laudo, como é que isso acontece? Vai acabar perdendo um direito, não é mesmo? Sim, sim. E eu gostaria até de lembrar do laudo estendido, que são aqueles laudos que são passados, que são dados já depois da adolescência, já na idade adulta, e que faz muita, muita diferença para um ser humano. Porque, às vezes, ele está trabalhando num lugar... Ele é autista, ele não sabia que ele era autista, ele não sabia porque se sentia incomodado no trabalho, mas ele tinha uma sobrecarga sensorial naquele lugar. E aí, quando ele tem esse laudo estendido, ele entende o porquê do incômodo dele no trabalho. E, a partir daí, ele passa a ter o seu direito garantido, até mesmo pela própria cota. E a assistência especializada, Sim. né? Para tal, que é muito importante. Sim, então eu trabalho no município do Rio também, como professora, levo o direito para as salas de aula e existem muitos alunos com deficiência na sala de aula. E como a inclusão ela inicia na escola e inicia também nas famílias, a gente tem que começar a prestar atenção na linguagem. Dá de João sem braço. Não dá mais para falar isso. Não. Então, isso é capacitismo. Isso é uma linguagem preconceituosa. Estrutural, fingir né? demência. Fingir demência. Totoca das ideias. Totoca. Voltou infelizmente, a gente escuta ainda. Ele é totoca, ele é tantã, professora. Outro dia, aluno chegou mais tarde, eu falei, eu não conhecia, não usava colar, então eu também não sabia. Eu falei, você chega nesse horário, você estava onde? Um aluno gritou, não, professor, ele é tantã. Falei, tantã? Aí depois, claro, eu entendi a situação, falei, pode entrar sim, porque o aluno autista ele tem direito a uma carga horária diferente. Então, ele não fica a tarde toda estudando na escola. Ele entra mais tarde, sai mais cedo. Por isso também é importante ter o laudo para ele ter um atendimento diferenciado. E a gente precisa também, como eu disse, trabalhar a linguagem. Não é tantã. Ele tem nome. Nós temos inúmeras expressões
pau de daí doido, bater palma para maluco dançar, não rasga dinheiro, não bate com a cabeça na parede, então não é maluco. Nossa, quantos absurdos, quantas coisas que nós crescemos. E aí eu falo, daí vem o luto da mãe. Pois é. A mãe cresceu ouvindo isso. E quando ela olha para o seu filho, ela vai pensar o quê? O meu filho vai passar por isso tudo. Tudo isso. É estrutural, né? É estrutural. A gente tem que desmistificar isso, eu né? chamo, eu particularmente chamo, não de capacitismo estrutural, porque eu coloco o capacitismo como a ideia de não ser capaz e ser discriminado por não ser capaz. Eu chamo de deficientismo estrutural, que vem desde a pré-história, quando o homem quando tinha um filho e aquele filho não tinha condição de se sustentar, porque ainda era uma pré-história, estávamos numa época que a pessoa precisava ter condição de se autonutrir, se manter, e aquela pessoa era sacrificada porque ele não teria futuro na vida. Então, nós temos um lapso de tempo absurdo. Essa pessoa era tirada como se não tivesse função social na sociedade, né? Não tem função social nenhuma, então vamos excluir. Que é o que acontece hoje em dia, gente. E depois isso foi... Só que de outra maneira. E foram tomando contornos diferentes. Então, quando a gente passa pela época dos grandes fazendeiros que precisavam casar suas filhas, tinham filhas que não eram típicas, que eram precisadas, era preciso esconder aquele filho atípico para que a outra família não ficasse envergonhada. Não vou casar a minha filha com uma família que tem alguém que seja diferente. Então, é enorme. A gente está falando... É muito extenso. Desde sempre. Desde a pré-história, lá Exatamente. atrás. Muito extenso. O preconceito, ele vem com a força muito grande, e é isso que a gente tem que tentar quebrar. Não vamos conseguir 100%, porque é impossível. Já está enraizado na sociedade. É mudar a mentalidade, né? Da sociedade. Cada pessoa que está assistindo hoje, se tiver uma pontinha de responsabilidade social, vai entender o que a gente está falando. Com certeza. E passar para outras pessoas também, porque é muito importante. Com certeza. Né? E como que a gente faz isso? Fazendo o que a gente está fazendo aqui, por exemplo. Levando informação de qualidade, levando direito. Participando de comissões. Isso, muito importante. Eu e a doutora Júlia, nós participamos da OAB Vai Escola, que faz esse trabalho também de levar o direito para as crianças, para os adolescentes, porque o ensino do direito ele não deveria começar só nas universidades. Exato. Então, a formação de cidadania, ela vem antes. Ela Muito começa antes. lá no ensino fundamental. Talvez até no primeiro segmento. Primário. Sim. É um ser em construção. E é um ser. E a gente pode realmente trazer material que fale sobre isso, que aborde essas questões tão importantes. Isso aí. Campanhas educativas, né? Até mesmo muito importante. o artista, eu gosto muito de trabalhar a arte. Juntar arte com direito, porque a arte dá uma leveza, traz uma leveza para assuntos sérios. Então, o artista Edson Oliveira, ele também fez um cordel muito interessante, muito bonito, sobre essas questões das dificuldades, os desafios das pessoas com deficiência. Eu peguei uma estrofe que diz assim: a grande deficiência ainda é o preconceito, pois não respeita as pessoas, negando-lhes o direito, oprimindo e massacrando, e continua falando que está no outro o defeito. Ou seja, chamando uma pessoa de defeituosa ao final. Crime, gente. Isso é crime. As pessoas, elas têm que entender que o respeito, ela começa de casa. Muito lindo esse... É cordel? É um cordel? Cordel. Qual o nome do autor? Edson Oliveira.
Obrigada, Edson. Colaborou muito. Pois é, já homenageamos outro artista nordestino, Tião Simpatia, e agora trazendo aí o Edson Oliveira. Então, a arte está também trabalhando para a inclusão. É isso aí. Cada olhar é um novo... É um avanço, né? Um novo avanço, exatamente. E eu lido... A minha vida é lidar com olhares atípicos. E o mais belo, eu falo que a gente está no momento de um grande jardim onde está florescendo inúmeras flores de cores inimagináveis. E a maior beleza da atipicidade é você estar com eles e você perceber que você está acostumado a olhar nesse foco. E aí, de repente, vem um olhar daqui. E aí desconstrói tudo que você pensou, que você achava que era só aquilo. É isso aí. Aí, falando em flor, em flores, cordão dos girassóis. Então, o girassol, ele procura o sol. Também, eu acredito que escolheram esse símbolo aqui para pessoa com deficiência oculta usar, né? Porque as pessoas, elas precisam florescer. Florescer. Precisam brilhar, estar em contato com o sol, precisam de luz. Então, acho que o girassol é um símbolo muito bonito, porque ele está buscando a luz. Sim. É um símbolo de visibilidade. Sim. O girassol, ele precisa de luz para poder florescer e desenvolver. E ele vira para o sol, ele atrai o sol. Ou seja, é o cordão da visibilidade. Exatamente. E tem até também um novo filme que eu e a doutora Júlia estamos querendo ver. É Muito um bom. documentário chamado Acessibilidade. Porque diz, a pessoa com deficiência, ela pode ter relações sexuais. É direito dela. Desde quando se sinta à vontade. E a pessoa com pra fazer deficiência, isso. ela não precisa ter relação sexual com outra pessoa com deficiência. E ainda causa estranheza nas pessoas quando veem um T21 casando. Isso é uma coisa absurda. Fala pra gente o que é o T21. É o antigo, é a nova denominação do síndrome de Down. T21. É importante saber a nomenclatura. Então, a gente não fala mais velho, velha, a gente diz pessoa idosa. A gente não fala mais criança especial. Todos nós somos especiais, não é isso? A gente diz pessoa com deficiência. A gente não fala mais mongoloide. A gente diz pessoa com síndrome de Down. É importante estudar, saber dessa nomenclatura, como falar e, acima de tudo, com muito respeito, não é? Eu fiquei chocada quando meu filho teve a última consulta. Ele já está com 17 anos, está há 15 anos com o mesmo médico. E o médico ainda colocou no laudo dele, portador de autismo. Pois é, autismo não é uma doença. Não, a pessoa nasce com... Ninguém porta doença. Não é arma. Ninguém bota debaixo do braço e sai andando com a doença. Isso, é. A pessoa é autista. Pois é, ela nasce com autismo, Exatamente. ela vai viver, vai chegar à fase adulta, E vai chegar lá na continuar sendo velhice, autista. exatamente. Será uma pessoa idosa autista. Autista. Tudo que é bom passa rápido, dura pouco. Então, estamos concluindo aqui o nosso bate-papo jurídico sobre a luta, o desafio das mulheres com deficiência por uma vida digna. Porque a Constituição brasileira, está lá escrito, nosso artigo 5º, defende uma vida digna, não é só respirar, né? A mulher com deficiência, ela precisa ser respeitada, valorizada, precisa ser incluída, não é mesmo, minha amiga, professora Rosemary, Rose? Você... Vai deixar as considerações finais dela, deixar o canal do YouTube para todo mundo seguir, porque
É importantíssimo, fundamental. Eu agradeço a presença, agradeço esse momento de fala que é importantíssimo. Nós temos as nossas redes sociais, o nome é o mesmo no Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, estamos também. Somos todos atípicos, oficial. E é um lugar onde nós falamos, conversamos, passamos dicas, falamos sobre rede de apoio, falamos sobre questões específicas de alguma atipicidade. E é um lugar também para vocês deixarem a sua necessidade de perguntar alguma coisa e será sempre esclarecido. E estaremos sempre acompanhados da doutora Carmina, da doutora Mariana, da doutora Júlia. Então, teremos sempre o amparo. E toda vez que vocês precisarem recorrer a nós, ao nosso canal, para algum tipo de amparo legal, elas estarão conosco. E eu espero vocês lá. Somos todos atípicos oficial. Rose, repete, tem Instagram também, não é? Tem Instagram. Repete o arroba pra gente, por favor. Somos todos atípicos oficial. Tudo junto. Ótimo. Doutora Júlia Calil. Gente, muito bom estar aqui com você. E eu gostaria de reforçar a rede de apoio e as políticas de proteção à mulher com deficiência. E também, não mais importante, estamos em ano político. Muito importante. Muita gente não dá a devida importância, Sim. Nem vai à urna fazer a votação. Então, pensem muito direito quando vocês forem dar o confirma na hora de votar. Porque, para você votar em alguém, você não pegue qualquer número aleatório. Busque algo que seja compatível com a sua realidade. Se você é uma mãe atípica, busca uma pessoa que vai estar voltando, que vai estar voltado para as políticas públicas de inclusão dos autistas, como temos uma colega muito legal, voltado para a inclusão e para o respeito da pessoa com deficiência. Então, assim, busque um político que vá de acordo com a sua realidade. Não pegue um número aleatório, porque isso pode mudar e muito o seu bairro, a sua cidade, a força que você está dando nas políticas. E isso começa de casa, a gente estudando, buscando informação, buscando conteúdo. Pois é, doutora Júlia, é bom lembrar que direito ao voto, nós mulheres lutamos muito para ter esse direito. Então, tem que ir votar sim, tem que pesquisar. Se puder votar numa mulher, melhor ainda. Mas, é claro, tem que ver a pauta dessa mulher. Não simplesmente votar porque ela é mulher. Sim. Conhecer o trabalho dela. Muitas mulheres de qualidade estão aí lutando para ser vereadora, para ter um cargo na política, porque a mulher ela precisa ocupar lugares de destaque na política. Exatamente. Também. Exatamente. Mais mulheres, mais mulheres na política, mais mulheres no poder. Buscar aí essas mulheres líderes de movimentos sociais. Sigam o Papo Legal. Sigam-nos nas redes. A sua rede social. E a minha rede social, @advogada Julie Calil. Todas as redes são advogada Julie Calil. Siga lá. Vai gostar do conteúdo. Doutora Mariana Costa. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui. Saio engrandecida, grata, tá? Doutor Rosemary, aí pela sua participação, aprendi muito, tá? Como foi falado aqui, né, ao longo do bate-papo, nós temos hoje o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? A Lei 13.146 de 2015. Então, é importante divulgar os direitos das pessoas com deficiência. Essa lei veio para estabelecer que as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos que as demais pessoas, incluindo aí a igualdade e a não discriminação em razão da deficiência. Então, a gente precisa que a mentalidade
da sociedade mude, né? Que inclua essas pessoas, que essas pessoas tenham lugar de fala, de poder, de decisão. E, em especial, as mulheres, né? Somos duplamente aí vitimadas pela questão de gênero e pela questão da deficiência, né? Então, é importante, né, ter essas conversas para que a nossa sociedade mude a mentalidade e inclua essas pessoas, tá? E deixando as minhas redes sociais, tá? TikTok, Instagram, mesmo @dv.marianacosta. Sim, também fala aí do Direito em Pauta, doutora Mariana. Pois é, 3 amigas, muitos direitos. Tá? É um projeto maravilhoso, né? Nosso, doutora Julie, Carol, que vem para trazer o direito, tá? Em especial, o nosso público são as mulheres, mas também, né, atende a todos. Mas, como somos defensoras de mulheres, é um trabalho maravilhoso para que, né, atinja muitas mulheres que entendam aí a importância da informação, do lugar de fala também, né? E, né, contra a violência de gênero, né? No modo geral. Sim, então, minha rede social é @advcarolinaramos, também é o mesmo nome para o TikTok. E lá no Instagram, na bio, você clica e você vai para o canal do YouTube. Lá você vai encontrar diversos vídeos, inclusive também a live do Direito em Pauta. E a live de ontem do Direito em Pauta está no Instagram. Então, assistam. Na próxima live, no próximo Papo Legal delas, nós vamos conversar sobre o direito das mulheres portadoras não, mulheres pacientes com câncer de mama, porque elas também têm muitos direitos. Sim. Com certeza. Muito. E precisam ser acolhidas nesse momento tão difícil. E falaremos mais, mas será surpresa. Não é isso, doutora Julie? É isso aí, será surpresa. Aguardem o próximo Então, episódio. Eu gostaria de terminar também lendo aqui, citando o Boaventura Santos, que diz o seguinte: temos o direito a ser iguais, quando a nossa diferença nos inferioriza. E temos o direito a ser diferentes, quando nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Boaventura Santos. Então, deixamos um viva para as diferenças e sigam também o Papo Legal delas. Temos o Instagram, também um canal no Spotify. E é isso aí. Papo Legal delas, seu direito no ar. Tchau, tchau. Tchau, obrigada a todos. Eita, atrás de eita. Dentro do tempo?